todos, bem-vindos. Estamos aqui no nosso novo programa da Escola Judicial, o Leituras Teóricas. É um programa onde nós visamos a conversar com autores, com pessoas que pensam o direito, acadêmicos, e que, obviamente, estão inseridos dentro do contexto da Justiça do Trabalho. Começaremos com os nossos juízes, servidores, aqueles que fazem uma dupla função de exercer o ofício jurisdicional e, ao mesmo tempo, tentar pensar, escrever, dialogar no mundo da teoria também sobre as novidades do nosso direito. Nesse primeiro encontro, tenho a honra e o prazer de conversar com meu amigo João Renda, um juiz de mão cheia, excelente profissional e também um excelente acadêmico. Ele acabou de fazer o mestrado dele em Direito do Trabalho pela UERJ, um mestrado sanduíche, na verdade, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, e atualmente está cursando doutorado também lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O João, ele já foi juiz em outro tribunal, no Tribunal de Goiás, depois veio para o Tribunal do Rio. João, inicialmente eu passo a palavra para você poder fazer a apresentação inicial e já agradecendo aqui a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Olá a todas e a todos. Eu agradeço imensamente ao Fábio e à Escola Judicial por essas palavras tão gentis e carinhosas, sobre essa minha trajetória acadêmica e profissional. Agradeço realmente de coração. É uma alegria e uma honra inaugurar aqui esse projeto Leituras Teóricas, que eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um projeto que vai render excelentes frutos, em que vários outros colegas, juízes, juízas, servidores, servidoras, terão espaço aqui para divulgar também as suas obras acadêmicas e seus trabalhos de pesquisa. Agradeço imensamente a escola e é um prazer estar aqui hoje com vocês, Fábio. Nós é que agradecemos, João. Então, para começar, eu queria que você me dissesse um pouquinho como é que você se aproximou do direito, e, sobretudo, ou mais especificamente, do direito do trabalho. O que te levou a chegar a esse ramo bem direcionado do mundo jurídico? Olha, Fábio, contando um pouquinho da minha história pessoal, é até curioso, porque eu sou filho de uma jornalista e de um arquiteto, e nós somos 3 filhos em casa. Eu sou filho caçula, temporão, e meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, eles seguiram o caminho do meu pai, foram ambos, se formaram em arquitetura, são arquitetos. E eu acabei, de certa forma, seguindo um pouquinho o caminho da minha mãe e me aproximei das ciências humanas e, desde muito cedo, manifestei a vontade e o interesse de cursar direito. Fui aluno da UERJ na graduação, no mestrado e agora no doutorado. E eu confesso que eu comecei a me aproximar mais do direito do trabalho porque dentro de casa tive uma experiência ao longo da faculdade que a minha mãe teve 2 reclamações trabalhistas. Então, isso acabou despertando bastante o meu interesse em relação ao meio trabalhista e depois, mesmo quando eu decidi seguir carreira na área pública, acabei sendo advogado de 2 empresas estatais e atuei na área trabalhista e acabei também passando para o concurso de oficial de justiça do nosso TRT. Então, fui oficial de justiça do nosso TRT por mais de 4 anos e agora sou juiz de trabalho há 8 anos. Como você mencionou, fui juiz lá no TRT da 18ª região, fui aprovado também na 20ª, lá no Tribunal de Sergipe, mas depois voltei para o Rio em 2014, estou aqui desde dezembro de 2014 e atuo na circunscrição da Baixada Fluminense. Então, essa é um pouquinho da minha história aí relacionada ao direito do trabalho e também ao nosso querido judiciário trabalhista. Legal. E me diz uma coisa, João, na prática forense, no dia a dia, da experimentação, da aplicação do direito, você sentiu alguma desarmonia entre aquilo que você via nos livros e aquilo que você vivenciava lá nos tribunais ou no tribunal aqui do Rio? Olha, em relação à prática trabalhista, eu mesmo defendo que o final do ensino jurídico já seja bastante voltado à prática jurídica. E quando eu estava ali no finalzinho da minha graduação na UERJ, eu mesmo optei por fazer o escritório modelo por 2 semestres na área trabalhista. Curiosamente, somos 2 colegas de turma que hoje, colegas de turma da graduação da UERJ, que hoje somos colegas aqui no TRT do Rio. A querida amiga Rebeca Queiroz foi minha colega também na graduação da UERJ e hoje tenho a felicidade de sermos colegas aqui no TRT do Rio.
E eu, efetivamente, defendo, né, que ali a parte final do curso de Direito seja um pouco mais voltada à prática. E a gente vai falar um pouquinho da experiência dos Estados Unidos, por exemplo. O ensino jurídico nos Estados Unidos, né, ele tem grande foco na oralidade, no método socrático, no método de estudo de casos, já também preparando um pouco o estudante de Direito para a sua prática profissional. E eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho dessas ideias, né? O próprio foco na oralidade que nós temos no nosso processo trabalhista, isso pode ser bastante explorado nos nossos cursos de Direito, né? Aquelas aulas, inclusive, de prática forense trabalhista, eu já tive a oportunidade de lecionar em 2 períodos de prática forense trabalhista na UERJ, fazendo audiências simuladas. Acho que isso tudo é muito interessante, inclusive, para os estudantes de Direito. Eu também acho fundamental. E aí, fazendo um link, né, entre a prática e a academia, né, eu posso dizer que, pelo menos para mim, foi o dia a dia da minha experimentação como juiz, as dúvidas, as incertezas, as inquietações que os problemas concretos foram gerando em mim, que me levaram, né, a buscar a vida acadêmica, né, pensar um pouco mais amplamente o direito que nós usávamos no dia a dia dos tribunais. E você, como é que você se encaminhou ou tentou fazer essa, que eu conheço bem, essa dupla atividade de professor, de acadêmico e de juiz, né? E mais do que isso, você buscou ir além das fronteiras brasileiras, né? Para quem não sabe, o João ele já fez especialização no Japão e, posteriormente, agora no mestrado, ele estudou em Harvard. João, então fala um pouquinho para a gente da sua experiência fora do Brasil, para depois a gente se encaminhar para aquilo que você estudou fora do Brasil. Olha, Fábio, eu costumo brincar que as únicas 2 despesas que nos deixam mais ricos na vida são viajar e estudar. E quando a gente consegue conciliar numa única experiência, né, uma viagem de estudos, né, a gente consegue conciliar essas 2 oportunidades numa única experiência, isso acaba geralmente sendo formidável e muito enriquecedor, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista pessoal. Você mencionou, quando eu fui aluno lá da graduação em Direito na UERJ, eu tive a oportunidade de ser selecionado, né, e recebi uma bolsa de pesquisas, uma bolsa, né, do governo do Japão, para estudar por 1 ano numa universidade japonesa. E eu gostava também, sempre gostei muito de direito internacional e de direito comparado, sempre fui muito curioso em relação a aspectos, né, de análises comparativas do direito, sobretudo analisando questões culturais mesmo, isso é muito interessante na realidade japonesa, quando a gente vê o direito do Japão. E então eu fui, né, e tive a oportunidade de viver e estudar por 1 ano numa universidade em Tóquio, no Japão, e isso entre 2004 e 2005. E agora, quando eu ingressei no mestrado da UERJ, eu já tinha interesse em desenvolver algum projeto que dissesse respeito ao direito comparado, né? E ali, sobretudo ao longo do trâmite da reforma trabalhista, ali em 2017, eu comecei a ouvir muitas citações e referências aos Estados Unidos como modelo que nós deveríamos seguir. E muitas vezes eu me deparava com citações ou com referências que eu mesmo já sabia que não estavam, né, de todo corretas, ou pelo menos estavam descontextualizadas. E aí, como cientista, como investigador, como pesquisador, eu me interessei bastante em correr atrás e me aprofundar em alguns aspectos lá do direito estadunidense. É até muito difícil falar sobre o direito estadunidense e generalizar quando a gente fala de Estados Unidos. Estados Unidos, a gente tem sistemas muito diferentes entre os vários estados da federação. A gente tem desde um estado que ainda segue um sistema predominantemente de civil law, que é o estado de Louisiana, por sua herança francesa, sobretudo, né? Mas a maioria dos outros estados ainda seguindo um sistema de common law. Mas existem várias particularidades regionais e o direito do trabalho não foge a essa questão das inúmeras particularidades regionais que a gente pode abordar um pouquinho. Então, sempre fui muito curioso. Durante a graduação, eu também fui bolsista de um professor de Direito Internacional Privado, eu trabalhava com o professor Jacó Dollinger e também com a professora Carmen Tibúrcio. E então, desde a graduação também eu tive esse grande interesse. Sempre gostei muito do estudo de línguas também.
e isso acabou me ajudando, né, nesse grande interesse pelo estudo de direito comparado, né? Então, essa é um pouquinho da história em relação a esses projetos de pesquisa que eu desenvolvia. Deixa eu mostrar aqui o livro do João, está aqui comigo. É um livro que eu tive a grata felicidade de ver autografado. E, João, já que você mencionou aqui os Estados Unidos, vamos lá para a mitologia, né? Você mencionou que a reforma foi um fator que é um propulsor, né? Ele te catalisou a curiosidade de conhecer mais de perto o direito do trabalho norte-americano. Depois que você pousou por lá, quais são os principais mitos que você verificou dentro, em loco, lá no ordenamento jurídico norte-americano, que foram importados ou mencionados indevidamente aqui no Brasil? Olha, Fábio, são muitos os mitos, né? O primeiro grande mito que eu costumo apontar é o mito do é melhor ter empregos do que direitos, né? Como se nos Estados Unidos não houvesse, por absoluto, um direito do trabalho, algo que não é verdade, né? Os Estados Unidos têm um direito do trabalho e um sistema trabalhista, por exemplo, de direito coletivo bastante diferente do nosso, e por isso muitas vezes é difícil de nós entendermos até a lógica lá da organização coletiva e da organização sindical nos Estados Unidos, por exemplo, mas os Estados Unidos têm leis trabalhistas. E quando a gente compara ordenamentos jurídicos, muitas vezes nós estamos comparando o incomparável, né? Porque se a gente está falando de um sistema jurídico com foco primordialmente ali no estudo de precedentes, né, muitas vezes comparações até entre leis trabalhistas acabam sendo comparações basicamente inócuas, né? Porque nos Estados Unidos, se eu indago a um jurista, por exemplo, qual é o prazo prescricional para a apresentação de uma reclamação trabalhista em virtude de uma prática discriminatória por parte do empregador, né? Muitas vezes a resposta vai vir com a referência a um precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos ou a um precedente de uma corte superior. Por aqui eu cheguei a ver muitas pessoas comparando leis trabalhistas, né, e comparações que muitas vezes, como eu disse, se revelam inócuas, né? E mesmo reclamações trabalhistas, quando a gente compara os nossos sistemas de litigância trabalhista, né, nos Estados Unidos nós temos múltiplos e diferentes canais de acesso à justiça, existe uma multiplicidade de agências administrativas, né? Se uma reclamação trabalhista, por exemplo, baseada numa prática discriminatória e é fundada ali na aplicação das principais leis federais contra a discriminação, essa reclamação trabalhista precisa necessariamente começar por uma instância administrativa, por uma agência administrativa que se chama a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego, a Equal Employment Opportunity Commission. Então, outro mito também que eu costumo abordar, e aí faço menção, inclusive, à expressão que foi consagrada pelo professor Rodrigo Carelli, né, o mito da jabuticaba. Nós falarmos aqui, né, muitas vezes no intuito de depreciar alguma instituição que exista na realidade brasileira, nós queremos apontar a suposta inexistência dessa instituição ou desse instituto jurídico em ordenamentos jurídicos estrangeiros, né? E isso parece se intensificar quando a gente fala dos Estados Unidos. Vê se nos Estados Unidos existe justiça do trabalho, né? E o que eu posso dizer com absoluta tranquilidade é que os Estados Unidos são dotados de múltiplos canais de acesso à justiça, especializados ali no trato da matéria trabalhista e também na resolução de conflitos trabalhistas. Embora os nossos sistemas realmente sejam muito diferentes entre si, os Estados Unidos têm efetivamente uma multiplicidade de órgãos ali especializados no trato da matéria trabalhista e são, sem dúvida alguma, um país com altos índices de litigiosidade trabalhista, assim como nós, né? Ninguém está negando que nós
não tenhamos altos índices de litigiosidade na esfera trabalhista. Mas até muitas vezes aqui eu vi pessoas, por exemplo, comparando números absolutos de reclamações, de ações e fazendo comparações com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos existem, além de vários canais extrajudiciais para resolução de conflitos trabalhistas, né, os próprios meios chamados adequados de resolução de conflitos, mas os Estados Unidos têm também mais de 95% das ações judiciais concentradas no judiciário estadual. Então, comparar números absolutos muitas vezes se revela inócuo. E o principal canal de acesso à justiça em matéria trabalhista são múltiplas agências administrativas, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais. Então, se a gente for comparar números de litigância, a gente precisa incluir toda essa litigância administrativa e também os números lá das cortes judiciais estaduais. Sem contar que a nossa tradição jurídica aqui, o nosso processo do trabalho, ele foi muito baseado ali na litigância individual, né? O nosso processo do trabalho foi pensado ali em reclamante, reclamada, propostas de conciliação, defesa em audiência, enquanto existe uma grande cultura de litigância coletiva nos Estados Unidos, né? As chamadas class actions, né, são meios muito efetivos ali de concretização mesmo em relação a determinados preceitos trabalhistas. Então, quando a gente está comparando litigância, existem muitos mitos, né, e muitas variáveis envolvidas. Então, por isso que eu procurei, né, até abordar algumas dessas questões ao longo do meu trabalho de pesquisa, que resultou nesse livro que você exibiu, que é o Mito Estados Unidos, né? Um país sem direitos trabalhistas, mas também poderia ser o Mito Estados Unidos, né? Um país sem litigância trabalhista, um país sem órgãos especializados na resolução de conflitos trabalhistas. Poderiam ser vários mitos, e esse título poderia ter diferentes formas também, além dessa forma que eu adotei. É muito interessante, eu estava pensando enquanto você estava falando, né? Porque, na verdade, quem fala de maneira mais genérica, ou en passant, ou como uma referência mais imediata, sem se aprofundar, sobre o direito do trabalho norte-americano, de um modo geral, eu acredito, né, que dê uma olhada ou faça um direcionamento para a legislação federal, né, que é mais enxuta, né? Então, eles não percebem ou não pararam para observar esse emaranhado quase intransponível de legislação, de precedentes, de órgãos no âmbito estadual, né? Como você muito bem coloca no seu livro, né? Porque aquela questão da análise histórica que você muito bem pontua, né? Do elemento cultural histórico, que é importante para você entender a construção do direito, como já falava o falecido e saudoso Miguel Reale. E lá, como a federação surgiu de uma maneira completamente diferente do nosso país, né, essa profusão de direitos do trabalho faz com que a análise seja muito mais complicada do que parece no primeiro momento. E eu acredito que a estatística seja quase impossível, né? Você chegou a constatar ou a aferir estatisticamente qual o nível de litigiosidade, ou isso não foi possível diante dessa quantidade enorme de órgãos, de instâncias que se misturam, né? Umas viram requisitos legais, administrativos prévios para o ajuizamento. Chegou a conseguir fazer esse mapeamento? Olha, Fábio, é praticamente impossível reunir os números da litigância trabalhista nos Estados Unidos, justamente por conta dessas diversas instâncias administrativas, né? E especialmente em virtude das instâncias administrativas nos estados, né? E nos estados há realmente uma profusão de órgãos administrativos que lidam com temática trabalhista, né? A questão da discriminação no emprego, por exemplo, é realmente um tema muito
né, objeto de muita litigância nos Estados Unidos. E os estados costumam ter os seus próprios órgãos, né, que recebem reclamações, e muitas vezes, para nós, são órgãos sui generis, porque esses órgãos eles têm poderes ali de fiscalização, de investigação, eles têm poderes também persecutórios, né? Eles têm muitas vezes um conselheiro geral dentro da sua estrutura que investiga, e seria como se fosse uma espécie de procurador-geral do trabalho, e eles têm também órgãos ali com poderes, para nós, tipicamente jurisdicionais, né? E eu recolhi dados por amostragem da litigância trabalhista, então eu consegui reunir dados de alguns órgãos, sobretudo de órgãos federais. Mas no âmbito dos estados é muito difícil, porque essa realidade é toda muito pulverizada, né? Muito fragmentada. Então, eu tentei, pelo menos, mostrar de forma ali exemplificativa, né? Por amostragem, alguns dados relevantes que evidenciam a dificuldade mesmo de nós compararmos números da litigância trabalhista. E se aqui nós tivemos, no passado, né, uma história, como você bem disse, é muito importante mencionar esse aspecto histórico, porque nós aqui viemos de um Estado unitário. O Brasil era uma colônia pertencente à coroa portuguesa, né? Então, é muito mais lógico aqui que, na nossa realidade, nós tenhamos um direito do trabalho, e mesmo um processo civil e do trabalho, ainda como competência legislativa exclusiva da União, né? Lá, de acordo com o nosso artigo 22, inciso 1º da Constituição. Enquanto nos Estados Unidos a lógica foi completamente diversa, né? Inicialmente foram 13 ex-colônias britânicas declaradas, né, recém-declaradas independentes, que decidiram se reunir inicialmente sob a forma de uma confederação e mais tarde sob a forma de uma federação. Então, até hoje, de acordo com a 10ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, né, os estados ainda guardam uma competência legislativa residual ampla, né, para editar suas próprias leis em diversas matérias, inclusive em matéria trabalhista, inclusive em matéria processual civil e processual trabalhista. E, por isso mesmo, é impossível alguém ser um especialista em direito do trabalho dos Estados Unidos, né? De vez em quando falam que eu tenho grande conhecimento sobre direito do trabalho dos Estados Unidos, e até direito do trabalho dos Estados Unidos é difícil da gente fazer essa menção, porque é melhor falar de direito do trabalho nos Estados Unidos, porque há uma variação significativa entre um estado e outro da federação. Eu costumo citar uma lei do Kentucky. O Kentucky tem uma lei sobre discriminação no emprego que proíbe até mesmo qualquer conduta discriminatória entre trabalhadores fumantes e não fumantes, né? Então, o empregador não pode discriminar pelo fato de o sujeito ser fumante. Então, existem várias particularidades regionais que tornam realmente essa pesquisa a respeito do sistema jurídico trabalhista estadunidense uma pesquisa muito árdua, né? Então, a gente fala muitas vezes por amostragem, mas é interessante porque aqui as menções e as referências muitas vezes são feitas de forma descontextualizada, e não apenas pelo senso comum, mas também no próprio meio jurídico. É porque eu fico esse detalhamento, como você falou, da lei do Kentucky, né? Fruto desse federalismo mais pujante, eu acho que ele tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que ele acaba trazendo mais para perto das peculiaridades regionais, né, o direito do trabalho. Se adapta o direito do trabalho às necessidades, às demandas que existem naquela localidade. Mas o lado ruim é essa fragmentação que torna praticamente impossível você organizar as ideias ou ter um patamar comum de tratamento diante de um país continental como são os Estados Unidos da América, né? Eu queria fazer uma abordagem com você agora também da questão mais institucional, de desenho institucional, tanto da justiça, do sistema de justiça, como também do sistema sindical, que você faz uma abordagem muito legal no seu livro. No sistema de justiça, eu sempre lembro, né, que o Oliveira Viana, né, que foi um dos pensadores aqui da justiça do trabalho no Brasil, muitos falam que ele se mirou lá no direito fascista italiano, mas esquecem, quando basta ler lá o livro dele do direito operário, que ele olhava muito para o modelo administrativo que estava sendo criado pelo Roosevelt, né, especialmente das agências regulatórias. Então, ele pensou numa justiça do trabalho um pouco naqueles moldes, até com mais poder de criatividade normativa, mais flexibilidade na maneira de você tratar os problemas trabalhistas, para que você conseguisse solucionar de maneira mais rápida, mais efetiva e mais aceitável àqueles que pudessem até participar da solução do problema com a boa e velha conciliação que nós fazemos aqui há décadas e décadas, e que agora virou vedete do judiciário inteiro. Descobriram a conciliação e nós aqui na Justiça do Trabalho. Por quê?
bebemos na fonte lá atrás, né, desse New Deal do Roosevelt, já trazemos há muito tempo. Então, em primeiro lugar, assim, em relação ao sistema de justiça, né, ele é muito caro mesmo lá, ele é bastante, assim, em virtude disso, desse custo elevado, será que é por conta disso que as class actions fazem tanto sucesso? E as arbitragens e mediações, elas também têm uma grande fatia desse mercado jurisdicional, digamos assim? Olha, são excelentes reflexões, excelentes considerações as suas, né? Primeiro, em relação a essas particularidades regionais, né? E essa lógica que permite que o direito do trabalho se adapte, né, a essas especificidades das diferentes regiões. Eu também vejo várias vantagens, né? Vejo vários aspectos positivos, mas, como tudo na vida, existem aspectos positivos e negativos. E um ponto interessante que eu observei lá foi o seguinte, né? Isso acaba, como o direito do trabalho pode variar, sobretudo o individual, né? O coletivo ainda é mais uniforme entre todos os estados da federação, porque eles têm lá a chamada Preemption Doctrine. Mas como o direito individual é muito variável entre os estados e, efetivamente, a legislação federal, em muitos pontos, ela é minimalista, né, como você bem abordou, isso acaba gerando um federalismo por competição, né? Isso acaba fazendo com que determinados estados queiram oferecer padrões de trabalho, né, abaixo dos desejáveis para tentar atrair empresas e tentar atrair mão de obra, né? E isso quase uma tem alguns... guerra fiscal, como a gente faz aqui. Né? Seria, entre aspas, efetivamente uma guerra fiscal trabalhista, né? Isso é muito interessante até de analisar sob o ponto de vista do direito constitucional mesmo, também, né? Um federalismo por competição, né? E isso é bem interessante. Mas você me perguntou em relação aos sistemas de justiça, né? Eu também vejo essa questão das agências administrativas nos Estados Unidos, que tem um grande foco na conciliação também. Eu vejo muitas características em comum aqui com o nosso sistema, né? Lá no final da década de 30, né, o Roosevelt, quando se encontrou com o Vargas, né, ele inclusive chegou a parabenizar o Vargas por estar implementando expressamente nesses termos, né, por ter implementado o New Deal no Brasil. Então, eu vejo efetivamente vários traços em comum, e muitas vezes nós temos aqui uma ideia de que o nosso sistema seria um sistema corporativista, enquanto o sistema estadunidense seria um sistema eminentemente contratualista, mas nós precisamos sempre ponderar, né, algumas questões. Por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de organização sindical é muito diferente do nosso, né? E quando, numa determinada unidade de trabalho, um sindicato tenta se tornar o representante ali daqueles trabalhadores, muitas vezes o empregador se recusa a reconhecer esse sindicato como representante daquela unidade. E nessas situações, os trabalhadores costumam levar cartões de suporte sindical para uma agência administrativa, e essa agência administrativa convoca eleições de representação sindical, e essa agência administrativa federal, que se chama National Labor Relations Board, né, que seria a Comissão Nacional das Relações de Trabalho, ela entra na empresa e conduz ali, coordena uma eleição de representação sindical, um traço também bastante corporativista, né, do sistema estadunidense. Então, quando a gente analisa os sistemas, a gente tem que ponderar, né, diferentes fatores, diferentes variáveis. E ainda em relação ao sistema de justiça, uma pergunta que você fez foi sobre custos, né? O que acontece? Nos Estados Unidos, efetivamente, litigar no poder judiciário, e aí eu corro aqui o risco por generalizar, mas litigar no judiciário estadunidense, seja na Justiça Federal dos Estados Unidos, seja na maioria das justiças estaduais, costuma ser bastante caro, sobretudo não apenas pelas custas judiciais, mas também pelos honorários contratuais de advogado, né? Os advogados costumam cobrar não apenas as contingency fees, né, que são os honorários contingenciais, que é um percentual sobre o êxito, mas eles costumam também cobrar por hora de trabalho dedicada à causa. Então, muitas vezes não compensa nos Estados Unidos para pedir, por exemplo, 150, 200 ou 250 horas extras que sejam, não compensa ingressar com uma ação judicial individual, porque o trabalhador vai ter elevados custos, né? Mas isso não significa
que ele não tenha outros canais de acesso à justiça, né? E esses canais de acesso à justiça, muitas vezes, são canais plúrimos e muito diversos, né? Se o ambiente, por exemplo, é sindicalizado, muitas vezes se coloca ali no acordo coletivo, e lá não tem convenção coletiva porque não tem sindicato de empregadores, mas se coloca no acordo coletivo uma previsão ali de um procedimento privado de queixas, né? Procedimento privado de reclamações, em que o trabalhador é assistido por um representante do sindicato. Eles chamam isso de grievance procedures, né? Também tem as grievance arbitrations, que aí são arbitragens de questões de direito coletivo, mas que muitas vezes também estão previstas, né? A utilização lá de meios adequados para a resolução de disputas, né, é muito mais abrangente do que na nossa realidade brasileira, né? Então, sobretudo, a arbitragem, tanto individual quanto coletiva, é muito mais desenvolvida por lá. Inclusive, é difícil comparar números, né, de procedimentos, de reclamações trabalhistas, porque nós não temos acesso aos números lá das arbitragens, né? Então, isso traz uma dificuldade. E, como você bem mencionou, as class actions, né, acabam se tornando um grande e importantíssimo canal de acesso à justiça em matéria trabalhista. E como as class actions por lá têm algumas características bastante particulares, né? O sistema de opt-out. Então, muitas vezes, vou citar um exemplo, 3 trabalhadoras empregadas do Walmart, que até hoje é o maior empregador nos Estados Unidos, embora esteja gradativamente perdendo esse posto para a Amazon, né? A Amazon, essa gigante aí do e-commerce, tem ganhado muito espaço, mas 3 trabalhadoras ingressaram com uma reclamação por discriminação no emprego em virtude de gênero, né? E elas representaram, 3 trabalhadoras representaram um grupo de 1,5 milhão de trabalhadoras. E o que acontece é o seguinte: nesse sistema de opt-out, os trabalhadores, então, que em tese vão ser afetados ali por uma eventual decisão judicial, eles são notificados e, exceto se eles manifestarem expressamente a sua discordância em participar, em ser efetivamente representado ali naquela class action, se eles não manifestarem essa discordância, eles serão representados e eles estarão sujeitos ao eventual efeito de uma futura decisão, né? Então, por conta disso, essas class actions acabam sendo um mecanismo de grande efetividade ali para normas trabalhistas e um grande mecanismo de acesso à justiça, embora haja um grande debate hoje, porque muitas empresas se valem de cláusulas compromissórias em contratos individuais para prever que toda e qualquer controvérsia será resolvida exclusivamente por arbitragem individual, e isso acaba sendo uma renúncia ao direito de participação em class actions, né? E houve um caso decidido em 2018 pela Suprema Corte dos Estados Unidos sobre essa matéria, em que foi chancelada a possibilidade de pactuação dessa cláusula compromissória. Então, esse é um grande debate lá, por conta, né, do prejuízo que esse tipo de prática acaba acarretando para o ajuizamento ali de class action, né, e para representatividade por meio de uma class action. Mas vejam que os sistemas de litigância também são muito diferentes e a gente tem muito a aprender, inclusive muito a trazer né, no que se refere aos aspectos lá da litigância trabalhista e da processualística trabalhista dos Estados Unidos. O que a gente precisa é trazer de uma forma contextualizada algumas ideias, né, e sem transplantes jurídicos acríticos, né? Para a gente trazer ideias, trazer argumentos, a gente precisa entender como que as questões funcionam por lá, porque o sistema é muito diferente do nosso. Professor que eu gosto muito, que chegou a dar aula nos Estados Unidos durante uma boa parte da sua vida, foi o Michele Tarufo, o professor de processo civil, dava aula na Universidade de Pavia, na Itália, recentemente falecido. Ele enfatizava muito isso nos livros, inclusive um de processo civil comparado, né? Cuidado com o transplante. Não pode ser acrítico sob pena de matar o paciente, né? Então, todo cuidado é pouco. Mas eu queria, assim, a gente já está quase caminhando para o fim, eu queria explorar com você um pouquinho mais do sistema sindical norte-americano, né? Porque lá é bastante diferente do brasileiro. Por exemplo, não há unicidade sindical nos Estados Unidos. Isso, de um lado, né, fortalece a liberdade individual da pessoa que vai se sindicalizar ou não, ela tem essa liberdade de escolha, e ela não é
em tese, obrigatoriamente representada por um sindicato, ou não? E eu queria que você falasse também um pouquinho do free rider, né? Daquele caroneiro sem vergonha, que não se filia, não quer pagar nada, mas lá você tem, como você bem coloca, a agent fee, né? Você tem uma cobrança de uma contribuição, que não é o nosso imposto sindical, mas é uma cobrança, né, que, de certa maneira, tenta evitar esse tipo de atuação de má-fé daquele que quer pegar a carona nos benefícios conquistados a duras penas nas negociações coletivas. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho desse sistema sindical, da maneira como ele se constitui, né, e para as pessoas conhecerem essa distinção em relação ao nosso modelo aqui do Brasil. Olha, Fábio, é uma excelente pergunta, porque também existem vários mitos a respeito do sistema sindical dos Estados Unidos, né? Eu costumo falar do mito dos poucos sindicatos, né? Existem poucos sindicatos nos Estados Unidos? A resposta é negativa, né? Porque existem muitas ramificações locais, o sistema também é muito pulverizado. Então, em números absolutos, existem muitos sindicatos. Embora os índices de sindicalização, sobretudo no setor privado, sejam muito baixos atualmente nos Estados Unidos, né? No ano passado foram os mais baixos da história, né? Cerca de 6,5% no setor privado e cerca de 33% no setor público, né? Em um total geral de 10% a 11% no país. E como que funciona essa sindicalização? Aliás, eu recomendo a todas e a todos, né, que assistam, quem ainda não assistiu, ao American Factory, né, o filme Indústria Americana, aí, que está disponível no Netflix, ganhou o Oscar de melhor documentário em 2019, filme excepcional e que mostra um pouco dessa realidade sindical dos Estados Unidos. Porque a sindicalização por lá não se dá por categoria profissional e, a meu ver, também não existe um sistema de unicidade sindical. A sindicalização se dá pelo que eles chamam de unidade apropriada de negociação, né? E isso está previsto lá na principal lei federal de direito coletivo, que é o National Labor Relations Act, né? Seria a Lei Nacional das Relações de Trabalho. É a principal lei sobre organização coletiva e também sobre sindicalização no setor privado dos Estados Unidos. Então, em uma unidade de trabalho, né, e aí pode ser fábrica por fábrica, pode ser um setor, por exemplo, de uma fábrica. Eu fui assistir a audiência lá, que era um setor da Macy's, né, a grande loja de departamento lá dos Estados Unidos. Né? A gente poderia aqui fazer uma comparação, talvez, com a nossa Renner, né? Os trabalhadores de alguns setores ali de uma filial dessa grande loja de departamento decidiram se sindicalizar. Eles manifestaram o intuito de se sindicalizar e eles começam a reunir assinaturas, né, em cartões de suporte ao sindicato. No passado, eram assinaturas físicas, num cartãozinho de papel. Hoje, essas assinaturas, elas muitas vezes são reunidas por tablets também, então isso se modernizou. Então, os trabalhadores de uma unidade de negociação, se eles tiverem apoio majoritário, eles devem ser reconhecidos como representantes. O sindicato que os representa deve ser reconhecido como representante exclusivo daquela unidade. Por isso que eu falo, os principais pilares do sindicalismo nos Estados Unidos, do direito coletivo: princípio majoritário, né? Se houver apoio majoritário, o sindicato se torna um representante nas negociações com o empregador. O segundo princípio, representação exclusiva, porque se ele se torna o representante, ele se tornará o representante exclusivo. E o terceiro pilar é o dever de representação justa, né? Se o sindicato, então, se torna o representante exclusivo, ele terá o dever de representação justa de todos os trabalhadores daquela unidade, né? Incluindo aqueles que não o apoiaram na campanha de sindicalização, né? Mas se muitas vezes, na maioria das vezes, se é constatado o apoio majoritário e se há uma maioria esmagadora que apoia o sindicato, os empregadores reconhecem de forma voluntária. Se não há esse reconhecimento voluntário, o sindicato pode levar isso para uma agência administrativa que a gente até já mencionou, que é a National Labor Relations Board, né? A Comissão Nacional das Relações de Trabalho, e aí vai haver uma eleição de representação sindical. E quando há essa eleição de representação sindical, o curioso é que o empregador ele pode fazer campanha contrária à presença do sindicato. Isso foi decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A gente sabe que a liberdade de expressão é um valor muito caro, né, ao sistema jurídico estadunidense. E a Suprema Corte, desde os finais ali da década de 30, né, entendeu, o início da década de 40, entendeu que os empregadores podem se manifestar e fazer campanha contrária à presença do sindicato. São campanhas de voto não. Então, o que acontece?
esse sistema é muito pulverizado, porque há muitas ramificações locais dos sindicatos, e quanto menor ali a base, né, entre aspas, aí estou comparando aqui com o nosso sistema, a base territorial ali que vai ser representada por um sindicato, mais fácil se torna o exercício de pressão contrária por parte do empregador. E também, por serem permitidas essas campanhas contrárias à presença do sindicato, muitas vezes os empregadores se valem ali de práticas que ficam no limite ali, e há muita discussão e muita litigiosidade sobre isso, para que se verifique se aquelas práticas são práticas antissindicais, que eles chamam lá de condutas desleais trabalhistas, né? Na lei isso está capitulado como conduta desleal trabalhista. E por que não está como prática antissindical? Porque também existem condutas desleais trabalhistas que podem ser praticadas pelos sindicatos. Então, por isso que eles chamam de condutas desleais trabalhistas, embora a maioria das condutas tipificadas sejam condutas por parte dos empregadores. Mas tudo isso dificulta muito a sindicalização, e nesse momento há uma reforma sindical que o governo Biden tenta aprovar, né? Já conseguiu aprovar na Câmara de Representantes e tenta aprovar no Senado dos Estados Unidos, mas há uma dificuldade muito maior para se aprovar no Senado dos Estados Unidos, porque a maioria do Partido Democrata é uma maioria muito tênue, né? Só o voto de Minerva lá da Kamala Harris, são 50 democratas e 50 republicanos, e o voto de desempate é o da Kamala Harris. Mas mesmo dentro do Partido Democrata, né, o Partido Democrata é um universo, e existem setores mais moderados e mais conservadores. E essa é uma reforma sindical que ele tenta passar realmente muito abrangente e que restringiria muito desses poderes dos empregadores de exercerem ali pressão contrária e realizarem campanhas contrárias. Mas é muito interessante a gente analisar tudo isso, porque muitas ideias vindo dos Estados Unidos, né, têm sido citadas e referidas por aqui, sobretudo quando a gente faz comparações entre os nossos sistemas sindicais também. É um universo infinito, né? Muito interessante, porque você falou da Suprema Corte norte-americana, né? Como eles têm uma grande influência, né? Com decisões paradigmáticas em vários aspectos do direito do trabalho norte-americano, que, de certa maneira, tem acontecido também no Brasil. E já fazendo aqui um spoiler, uma propaganda da nossa próxima entrevista, será com o nosso colega Felipe Bernardes, onde nós conversaremos sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito do trabalho brasileiro, um livro que ele também publicou recentemente, né? Então, teria um caminho aberto aí, possivelmente para novas entrevistas que nós teremos aqui com o João também. E, João, já caminhando para o fim, você mencionou a Amazon, né? Até o Biden, que ele falou da questão ele incentivou a sindicalização dos empregados da Amazon, do e-commerce, da pujança e da força do e-commerce nos dias de hoje. Eu queria que você me desse a sua opinião, né, bem brevemente, sobre o que você pensa do futuro assim, do direito do trabalho, né? Nós recentemente fizemos um debate num outro programa da escola, o Justa Questão, e inclusive contou com a brilhante participação do procurador Rodrigo Carelli, né, sobre uberização do trabalho. Eu queria que você me desse um panorama, o que você vislumbra assim, para o futuro do direito do trabalho, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e no mundo, pensando na economia gig, né, nas plataformas, na inteligência artificial chegando com força total, inclusive nos tribunais, na atividade dos advogados, na indústria 4.0. Qual é a sua visão sobre o futuro? Olha, Fábio, essa pergunta realmente é instigante. E aí, falando numa análise comparativa com os Estados Unidos também, o que eu posso dizer é o seguinte: embora os nossos sistemas sejam absolutamente distintos, né, seja o nosso sistema de direito coletivo, seja o nosso sistema de direito individual do trabalho, nós temos algo em comum com os Estados Unidos, que é essa binariedade, né? Se o sujeito é enquadrado como um empregado, ele terá uma gama de direitos e uma gama de proteção social também,
e se ele for enquadrado ali como autônomo, né, nos Estados Unidos como independent contractor, né, eles chamam lá muitas vezes o independent contractor de 1099, né, o 1099, que é o formulário fiscal que o sujeito tem que preencher. Aí eles falam que é o 1099. Se o sujeito é 1099, ele não vai ter praticamente nenhum direito, né? E nas principais leis federais e nas principais leis dos estados, né, referentes ao direito do trabalho, tanto coletivo quanto individual, existe geralmente essa restrição de abrangência, muitos direitos que se estendem e se aplicam apenas a trabalhadores enquadrados como empregados, né? E eles chamam lá esse tipo até de litigância, eles chamam de misclassification, né? Seria a classificação equivocada de alguém como autônomo, e o sujeito entra muitas vezes com uma ação, com uma reclamação trabalhista, seja na instância administrativa, seja na esfera judicial, pedindo o seu enquadramento correto, né? E eu posso citar aqui brevemente, porque sei que a gente também está se encaminhando para o final, a questão da Califórnia. O que aconteceu na Califórnia, né? Em 2018, no caso Dynamax, né? O Dynamax era uma empresa de entrega de encomendas, em que os entregadores prestavam seus serviços ali por intermédio de uma plataforma digital e eles tinham os seus próprios veículos, seus próprios caminhões, vans e carros de entrega. E a Suprema Corte da Califórnia, por 7-0 em 2018, entendeu que aqueles trabalhadores deveriam ser enquadrados como empregados, que eles seriam empregados, aplicaram um teste lá, eles adoram esse tipo de testes de vários fatores, né? Lá o teste ABC, e geralmente são testes ali consagrados pela case law, né? Pelo direito jurisprudencial, eles vão aperfeiçoando esses testes. Então, na aplicação do teste ABC, se entendeu que aqueles trabalhadores deveriam ser enquadrados como empregados. E, como se não bastasse essa decisão por unanimidade da Suprema Corte da Califórnia, o Legislativo da Califórnia aprovou uma lei também consagrando aquele teste ABC, uma lei que, em tese, enquadraria esse tipo de trabalhador como trabalhador empregado, né? Então, estendendo uma série de direitos. Mas, em 2021, a Uber, Lyft, né? A Lyft é a grande concorrente do Uber lá nos Estados Unidos, e DoorDash, né, que seria o iFood lá deles, empresas de delivery de alimentos, acabaram fazendo uma campanha multimilionária, né, foram mais de 200 milhões de dólares para a aprovação de uma lei de iniciativa popular, que foi a proposta 22, e essa lei de iniciativa popular, né, contou lá primeiro com algumas dezenas de milhares de assinaturas para que ela pudesse ser efetivamente proposta, e ela foi votada, né, em novembro do ano passado no estado da Califórnia, né, a gente está falando da Califórnia, e essa lei, embora ela tenha enquadrado esses trabalhadores como autônomos, como independent contractors, né, ela foi expressa nesse sentido, mas essa lei já passou a prever uma gama de direitos trabalhistas para esses trabalhadores, porque nesse processo de negociação, as principais empresas Uber, Lyft, DoorDash começaram a fazer concessões, né? Então, a meu ver, né, a exemplo do que aconteceu no Reino Unido, em que esses trabalhadores foram enquadrados como workers, a meu ver, a proposta 22 da Califórnia também inaugurou uma categoria intermediária, né? E não há como, né, a meu ver, nós negarmos ali direitos trabalhistas mínimos e proteção social mínima a esses trabalhadores, né? Do contrário, mais à frente, né, em situações de incapacidade, por exemplo, em situações, né, seja de incapacidade total ou parcial, permanente ou temporária, né, muitas vezes ali essas pessoas, ou mesmo no futuro, né, quando da sua aposentadoria, quando atingirem uma incapacidade em virtude ali de uma idade avançada, se nós não conseguirmos englobar essas pessoas ali num sistema de proteção social, mais adiante quem vai precisar pagar a conta é a viúva, que é o Estado, né? Então são benefícios assistenciais, outros países aí já discutindo de maneira mais contundente questões de renda mínima, né? O que será dessas pessoas no futuro? E a gente precisa refletir sobre isso, e esse é um dilema que existe tanto lá como aqui. A questão é muito complexa e a gente poderia ficar aqui horas falando, mas eu acho que eu já me estendi bastante. Então, esse realmente é um desafio tanto para o sistema jurídico trabalhista deles, quanto para o nosso aqui. Então, vale muito a pena e a gente pode seguir debatendo em outras oportunidades também. Com prazer. E eu já antecipo que eu concordo com você que o tratamento legislativo especificamente desenhado
para essa nova maneira de se trabalhar é a solução mais razoável, né? Um mundo com muitas opiniões, um mundo, como a gente sabe, muito polarizado, né? Com ruídos de comunicação, às vezes impossíveis de serem controlados. A melhor solução é aquela construída no parlamento, democraticamente, e pensando em todos os interesses legítimos envolvidos e tirando esse ônus político de cima do judiciário, que o judiciário acaba, às vezes, ocupando um espaço porque é obrigado a decidir na lacuna normativa, mas o foro mais apropriado é sempre aquele em que se permite o diálogo, né, com igual respeito e consideração por todos. Mas, João, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi um grande prazer tê-lo aqui na estreia do nosso novo Leituras Teóricas. Eu mostro aqui, mais uma vez, o livro do João, né, O Mito Estados Unidos, né, um país sem direitos trabalhistas. Está aqui, publicado pela editora Juspodium. E eu queria, João, que você, já aqui no final, falasse para os nossos espectadores onde eles podem encontrar o seu livro, né? Como é que eles fazem para ter acesso a esse excelente material de leitura. Olha, Fábio, o livro está disponível na livraria do Wilsinho, né? Quem é aqui do Rio conhece geralmente o Wilsinho. Está disponível também no site da editora Juspodium, né? O livro é da Juspodium, é 2021. Estamos na 4ª tiragem, já esgotamos as 3 tiragens iniciais e, né, facilmente pelo site da Juspodium vocês conseguem encontrar, assim como na Amazon também. Né? E eu agradeço mais uma vez pelas palavras tão gentis, tão generosas e carinhosas sobre o livro, sobre o meu trabalho de pesquisa. Né? Agradeço muito à Escola Judicial por essa grande honra de inaugurar esse programa Leituras Teóricas. Né? Realmente espero ter conseguido transmitir algumas informações úteis e relevantes e estou sempre à disposição da escola para que a gente troque ideias, informações, né, e debata teorias jurídicas. Né? O ambiente da escola realmente é um ambiente fantástico e eu acho que, né, tanto a nossa EJUD quanto a ESACS também são, para nós, profissionais do direito, né, são realmente verdadeiros privilégios, né, que nós possamos ter esses canais de aprendizagem, de ensino. Né, realmente, muito obrigado. Fico muito feliz e muito honrado de ter participado aqui dessa primeira edição. Foi um prazer, foi todo nosso. Obrigado, João. Então, nós encerramos aqui nosso bate-papo e, como eu mencionei, nossa próxima entrevista será com o juiz Felipe Bernardo, onde falaremos sobre as decisões da Suprema Corte Brasileira e em matérias de direito do trabalho. Um abraço a todos.